Olá pessoal, vamos de novo aí mais um vídeo da disciplina de redes de computadores. Meu nome é Mauro Borges França. Vamos falar agora de tipos de redes de computadores. Tivemos os conceitos iniciais apenas para dar uma contextualizada aí nas redes. E vamos falar agora de tipos, né? O tipo de redes nada mais é do que uma classificação que a gente tem em relação à sua extensão, ok? Então isso significa o seguinte, ó, isso determina a complexidade, o alcance, né, e as tecnologias, ou seja, dependendo do tipo de rede, vai abranger aqui as topologias, os meios de transmissão, os protocolos, as arquiteturas, ou seja, os tipos de rede impactam significativamente aí em várias áreas da área de rede, né? Então vamos começar a falar, ó, PANs, Personal Area Network, né? Como o próprio nome já classifica, são redes pessoais, né? De área bastante restrita, bem próximo. LANs, que são as mais famosas, né? As famosas LAN, Local Area Network. WANs, a MANs, que são as Metropolitan Area Network, e as WANs. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas aí. Então, para falar das PANs, aqui eu coloquei esse desenho aqui para representar bem aqui a questão da área pessoal, ou seja, aquele limite onde que você tem aqui conectado aos dispositivos aí por meio de um canal bem próximo, né? Um meio de transmissão a poucos metros, 10 metros. Você conecta usando o Bluetooth da maioria das vezes, mas pode usar o USB ou infravermelho. Então, quando você utilizar esses meios de transmissão aqui, né, Bluetooth, USB, infravermelho, para você conectar dispositivos que estejam próximos a você, geralmente 10 metros aí, que é o que estabelece no padrão. Então, o objetivo das PANs é interconectar dispositivos pessoais próximos usando aí esses meios de transmissão que não ultrapassa 10 metros. São classificados como PANs. Então, se você tiver com o seu computador conectado no fone de ouvido usando um Bluetooth e você está com uma rede do tipo PANs. As LANs, que são as mais famosas, né? Para conexão local, como o próprio nome já diz, né? Muito utilizado aí nas residências, nas empresas, para fazer conexão do servidor com os computadores pessoais, para fazer conexão do seu computador com o seu modem que vai fazer propagação para a internet. Então, as MANs permite você conectar dispositivos, câmeras, né, num espaço, claro, limitado. Vai depender do meio de transmissão para falar qual que seria a limitação do espaço que você vai estar conectando um dispositivo no outro. Mas ela é muito utilizada, tá? Os meios de transmissão que a gente usa, os mais famosos, o famoso par trançado, que é aquele cabo azul, vermelho, né? Eles são vendidos a categoria 6, normalmente ela é vermelha. Fibra ótica, Wi-Fi, então tanto uso em redes domésticas como de escritório, laboratório de informática. Então essas são os tipos de redes que a gente classifica como LANs. Ok? Então aqui eu trouxe um desenho aqui só para representar para vocês, né, que nós temos as LANs que permite, né, isso aqui é uma típica rede doméstica. Você tem os seus dispositivos todos eles ligados ao roteador, né, então você permite você ter como compartilhar, por exemplo, um arquivo do desktop, se acessar no seu tablet, se acessar na própria televisão mesmo, você tem como acessar isso, né? Então, esse é o arranjo aí das LANs, esse tipo de rede, que é um tipo com certeza o mais famoso quando se fala em rede local. Aí nós temos as MANs.
as MANs são consideradas redes metropolitan, ou seja, é uma rede que abrange um campus, por exemplo, universitário, ou uma cidade que eu tenho umas secretarias em várias localizações e aí eu tenho condições de fazer essa conexão dessas secretarias. Então, quando eu falo uma LAN, uma MAN, é quando você tem possibilidade de conectar várias LANs em uma área mais restrita, né? Uma área como uma cidade, como um campus universitário, e assim por diante. Então, esse conceito de MANs, né, permite eu fazer esse arranjo dentro do meu complexo, dentro da minha planta, de uma empresa, por exemplo. Né? Eu uso o que? Fibra ótica, os cabos Ethernet de alta velocidade, que são cabos metálicos. Pode usar rede wireless com repetidores, né? Uma série de dispositivos podem ser utilizados aí. Eu coloco alguns exemplos para vocês poderem entender um pouco melhor. Redes de uma prefeitura, por exemplo, rede de universidades, redes de provedores de internet para cobrir uma cidade. Então, quando se fala nessas limitações geográficas em termos próximos, né, de cidade, de campus, a gente chama isso de MANs. Bom, o ANS é quando você contrata aí uma empresa de telefonia para configurar seu modem, né? O modem normalmente ele cria até uma portinha WANs e WANs, né? Então as WANs, Wide Area Network, já é o conceito da internet, né? Da rede mais ampla, né? Da rede mundial. Então é uma questão, o alcance é esse, né? Não tem limite de. E é conectada, aí você conecta as. Aí você começa a labrar PANs, né? LANs, MANs, né? Normalmente conecta as LANs e MANs. O que caracteriza muito essa questão de você ter o uso das telecomunicações, né? Que são as empresas que usam os backbones para se possibilitar essas comunicações, mas pode usar satélite também, pode usar linhas dedicadas, ou seja, até fibra óptica submarina, tem vários tipos de meios de transmissão envolvidos para que isso possa acontecer. A internet com certeza é o maior exemplo disso, né? Nessa conexão aí desse arranjo de LAN, MAN e WAN. Ok? Beleza? Então terminamos essa parte de rede, de tipos de rede de computação, PANs, LANs, MANs e WANs. Vamos falar de topologias de rede agora no próximo vídeo.